Olá, eu sou Luffy Steffen e cá estamos de novo para mais um Naftaluf, para comentar a novela Sassaricando, que está no ar há 2 semanas, em reprise, pelo canal Viva. Bom, muita gente me perguntou, antes de falar de Sassaricando, vale a pena pegar o gancho da novela anterior no horário, que foi Brega e Chique, que foi a anterior tanto na primeira vez, né, no final dos anos 80, como agora no Viva, né? Muitas pessoas me perguntaram, por que você não comenta o final de Brega e Chique? Então eu acabei também não querendo comentar o final de Brega e Chique, porque foi uma novela que eu achei um pouco frustrante, né, na verdade. Então, dando já aqui uma opinião direta e rápida sobre Brega e Chique, uma novela que eu acompanhei durante a reprise no Viva, religiosamente, mas eu achei que o saldo final foi bem negativo, assim, deixou muito a desejar, né? Uma novela que começou bem, depois ficou bem promissora, teve uma fase que ela estava bem cativante no início, mas eu acho que a novela chegou num ponto ali quando, para quem viu, né, a reprise, quando a Rafaela começa a vender as marmitas e quando o Cláudio Serra chega ao Brasil, eu acho que a novela atingiu o pico. A partir dali ela desceu assim numa curva realmente até acabar na fase final de uma forma bastante desanimada, né? E o último capítulo então foi absolutamente frustrante, né? E uma novela onde a gente verificou principalmente a falta de ação, né? A falta de coisas que aconteciam, a falta de dinamismo, né? Enfim, uma falta de vontade de viver, né? E agora com Sassaricando a gente vê o contrário, né? O Silvio de Abreu, embora ele também tenha sido assim como Cassiano Gabus Mendes, né? Os dois foram os grandes magos, né? Das comédias da Sete, né? Da Globo nos anos 80, mas o Cassiano, como a gente está vendo, como a gente pôde ver, tinha um estilo um pouco mais, né? Um pouco mais paradão, mais blasé, né? Primando pela não ação, muitas vezes, né? Já o Silvio de Abreu é o contrário, né? Sempre foi um novelista muito mais ligado nas cenas de ação, né? Uma comédia física, né? Então muito movimento, muito dinamismo. Então realmente em 2 semanas de Sassaricando a gente já viu muita coisa acontecendo. Então contrasta bastante com a pasmacerice de Brega e Chique, né? Que estava realmente sem... não aconteciam coisas, né? Em Sassaricando acontece muita coisa. Então a gente já vê esse contraste, né? É interessante observar naquela época o contraste que foi, né? Na saída de Brega e Chique, a entrada de Sassaricando, mas talvez naquele momento esse contraste não tenha sido tão grande, porque a Brega e Chique, para os padrões daquele momento, final dos anos 80, talvez até nem fosse considerada uma novela tão lenta ou tão parada, né? Porque os padrões eram outros. Então, de repente foi ok, e aí veio Sassaricando, uma novela mais movimentada. Hoje, quando todo mundo é muito viciado em séries, né, séries que são extremamente movimentadas, seriados em geral, as pessoas, né, a gente vive uma vida muito rápida, tudo é muito rápido, internet, não sei o quê. Então, realmente, Brega e Chique, com o ritmo que ela tem, foi um choque, né, em 2020. E já Sassaricando já dá um pulo, né, a gente sente esse... Então vamos lá, vamos falar de Sassaricando, que é a novela do momento. Bom, o que eu posso dizer sobre Sassaricando? Posso primeiro falar da minha experiência pessoal com a novela, né? Tá aqui o disco nacional de Sassaricando, que não me deixa mentir, bem chumbado, chumbadaço, porque eu ouvia muito esse disco, gostava muito, ainda gosto, acho que é uma trilha nacional muito bacana, com a Maite Proença na capa e na contracapa, a Camilinha da novela. Eu me lembro quando o Sassaricando estreou, eu tinha 12 anos de idade, tinha acabado de completar 12 anos de idade, né? Quando a novela acabou, eu tinha quase 13. Então foi uma época bastante interessante da minha pré-adolescência, e eu gostava muito de Sassaricando na época, e também da trilha nacional. Só que a partir da metade da novela eu me lembro que eu me desinteressei, né? Vamos ver agora na reprise se isso vai se repetir, mas na época eu lembro que eu me desinteressei um pouco, e tanto é que a trilha internacional da novela eu nem tenho, porque não me marcou. O que me marcou mesmo foi a nacional, a primeira metade da novela. Depois, quando a novela reprisou à tarde, né, não vale a pena ver de novo, 1990, eu também não me interessei muito por aquilo, porque eu estava com outras coisas, então eu não vi. E agora estou vendo no Vivo, então não posso dizer que eu estou vendo a novela para valer pela primeira vez desde aquela vez há 33, mais ou menos 33 anos atrás. O que a gente pode perceber em Sassaricando nessa reprise é que o Silvio de Abreu vinha de uma linhagem de grandes sucessos, né, no horário das 7 na Globo, naquela década, e Sassaricando é a última novela dele nesse horário naquela década, né? Então a gente pode dizer que ele dominou o horário com 5 novelas: Jogo da Vida, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, que é uma novela do Carlos Lombardi, mas, né, com argumento e supervisão de texto do Silvio de Abreu, então entra também na lista do Silvio, Cambalacho e Sassaricando. Então Sassaricando é a última, né? Depois disso ele vai para o horário nobre, às 8 da noite, com a Raela Sucata, e depois vai voltar poucas vezes para o horário das 7, né? Com Deus os acuda, depois Filhas da Mãe e o remake de Guerra dos Sexos, né? De qualquer forma, Sassaricando então encerra essa safra brilhante de 5 novelas que foram sucessos
e que redefiniram, né, a comédia televisiva na Globo das 7 da noite. É uma cara, né, para esse tipo de novela. Uma cara que, a partir dos anos 90, começa a ser seguida, como o Cássio Gabus Mendes já estava saindo de cena, né? Ele morre logo depois da novela O Mapa da Mina, então nos anos 90 e até meados dos 2000, quem domina o horário das 7 não vai mais ser a dupla Silvio de Abreu e Cássio Gabus Mendes, e sim Carlos Lombardi, que é pupilo do Silvio, e Antônio Calmon. Né? De certa forma, os dois vão beber nessas fontes das comédias das 7, de novelas um pouco mais leves e ao mesmo tempo ágeis e dinâmicas, né? Principalmente Carlos Lombardi, que também tem muito dinamismo, mas o Antônio Calmon também, as novelas vão ter um certo clima de aventura, né? Então, Sassaricando encerra essa safra do Silvio de Abreu no horário das 7, a fase áurea do autor nesse horário, né? Vale dizer que ele tinha feito antes ainda Pecado Rasgado, em 78, mas Pecado Rasgado não funcionou, né? Uma novela que não aconteceu, onde as propostas cômicas do Silvio não foram, né, não encontraram respaldo na direção da novela do Regis Cardoso. Né? O próprio Silvio fala isso em entrevistas e tal. Então a novela não aconteceu. Nos anos 80, a proposta do Silvio acontece, né, de fazer o pastelão televisivo que ele gostaria. E é o que a gente está vendo Sassaricando, o pastelão televisivo. Por outro lado, embora tenha essa marca da comédia chanchadeira que o Silvio de Abreu consagrou, é uma novela onde eu percebo, onde ele começa a pegar cada vez mais forte a coisa do gênero suspense, o thriller policial, que é outra paixão do Silvio. Né? A gente pode dizer que quando o Silvio de Abreu bebe nas fontes cinematográficas, que ele bebe tão fartamente, né? Bebia, né? Ele vai ter 3 gêneros preferidos, né? A comédia, óbvio, os musicais, né? Um gênero que ele também homenageou sempre nas novelas dele, com números aqui a colar, o encerramento das novelas sempre é num esquema bem de musicais da Broadway ou chanchadas da Atlântida, né? Que eram comédias musicais também. E o terceiro gênero que ele ama é o thriller policial, né? Meio Hitchcockiano, né? O suspense policial. Então, nas outras novelas dele, ele já tinha flertado com isso, né? Sempre tem uma trama meio policialesca envolvendo a comédia. Isso acontece em Jogo da Vida, por exemplo, com o personagem do Carlos Vereza, que é o bandido Lafayette Badaró. Em Guerra dos Sexos acontece muito nas transações do Paulo Altran, o Bimbo, e a Verusca, né? A secretária traiçoeira e tal. Então tem um clima meio, né, de suspense cômico, tipo Pantera Cor-de-Rosa, né? Filmes da Pantera Cor-de-Rosa, né? Os filmes, né? Não os desenhos. Em Vereda Tropical já não tem tanto isso, né? Talvez por ser uma novela dividida com o Carlos Lombardi, o Carlos Lombardi não tem tanto essa coisa do policial, do suspense de thriller. Então o Vereda Tropical não tem muito essa trama policial. Não me lembro de ter uma subtrama policial rondando ali, acho que não. Em Cambalacho, sim, aí ele volta a colocar, né, principalmente na figura da Andréia, né, a grande vilã de Natália do Vale. Inclusive o tema da Andréia era o tema do filme Psicose, do Hitchcock. Então tem uma série de questões ali que vão beber na fonte do thriller policial. Mas o auge disso nos anos 80 para o Silvio de Abreu é Sassaricando. Né? A gente está vendo que a novela já esboça algumas tramas policiais, né, e um clima meio de suspense, né, com aquela mansão da família Varela, da família Abdala. E depois ele vai intensificar, né, essa paixão dele pelo thriller policial. Em Raela Sucata, essa questão aparece muito por força do personagem Renato, né, o grande canalha, o grande vilão monstruoso, interpretado muito apropriadamente por Daniel Filho, né, que vai nortear as tramas policiais da novela, em Raela Sucata. Em Deus os acuda, o Silvio vai voltar a beber nessa fonte com mais força, tanto que em Sassaricando a gente tem, ainda não apareceu, mas vai começar a aparecer uma entidade misteriosa chamada Ela, né, que é uma entidade que governa alguns personagens que frequentam aquela boate, né, que já apareceu em algumas cenas da boate, aquele inferninho, né. E então em Sassaricando a gente tem Ela, essa entidade misteriosa e que tem a ver com as tramas policiais. Em Deus os acuda vai ser o Leão, né, uma entidade misteriosa presidida pelo Leão, né, um personagem misterioso cuja identidade só é revelada no último capítulo. Depois de Deus acuda, qual que é a próxima novela do Silvio de Abreu? Aí ele vai pegar para valer, é A Próxima Vítima, uma novela exatamente toda calcada em cima da trama policial. Então aí a comédia e o romance vão ficar em segundo plano e o policial vai ganhar o primeiro plano da novela, né? Então, e depois de Próxima Vítima, o Silvio de Abreu continua brincando com esses gêneros. Então, Torre de Babel também é uma novela muito mais de suspense policial do que de outra coisa. Passione também tem isso, belíssima, né? Então são novelas que vão ter tramas policiais de mistério muito fortes, fazendo a espinha dorsal. Então digamos que o Silvio de Abreu foi deixando um pouco de lado
suas paixões pelas comédias e pelos musicais e privilegiando a paixão pelo thriller policial. E a gente vê isso bastante em Sassaricando, né? Basta dizer que Sassaricando, na verdade, para mim, é muito parecida com A Próxima Vítima em vários aspectos, né? Eu diria que a novela é quase um aperitivo da Próxima Vítima. Então a gente tem, por exemplo, a família das irmãs Abdala, as 3 irmãs, né? Que em A Próxima Vítima poderiam ser as irmãs Ferreto. A diferença é que em A Próxima Vítima são 4 irmãs, né? E aqui são 3. E, claro, em Sassaricando essas irmãs são muito mais cômicas do que qualquer outra coisa. Porém, segredos do passado envolvendo paixões né, em questões conjugais, afetivas e sexuais das 3 irmãs vão formar a base da novela, como em A Próxima Vítima, onde justamente a identidade do assassino da próxima vítima estava totalmente ligada ao problema amoroso da Filomena Ferreto, né, a líder das irmãs. Aqui também tem a ver, né? Sassaricando vai mostrar lá na frente alguns mistérios e segredos familiares que serão revelados, envolvendo principalmente a Teodora, personagem que acabou de morrer, né? A Jandira Martini, e a Lucrécia, personagem tão maravilhosamente, tão saborosamente interpretada pela Maria Alice Vergueiro. Então, as irmãs Abdala depois foram requentadas e transformadas nas irmãs Ferreto. Outra questão da próxima vítima, a Camilinha, né? A fotógrafa intrépida, interpretada por Maite Proença, né, meio detetivesca, né, ela pode ser vista como a Irene de A Próxima Vítima, né, a personagem da Viviane Pasmantra. A diferença é que a Irene era uma estudante de direito, né, era uma jovem, ainda estudante universitária. A Camila não, já é uma mulher independente e tal. Mas é meio parecida assim, a função da personagem. Vale dizer que a Camilinha também é inspirada num filme que eu adoro, um filme de suspense policial dos anos 70, que é Os Olhos de Laura Mars, interpretado por Faye Dunaway. Lá, a Faye Dunaway interpreta uma fotógrafa de modas, glamurosa, chiquérrima, que começa a ter visões paranormais, né, onde ela enxerga assassinatos que vão acontecer com pessoas próximas a ela. E ela tenta impedir esses crimes e nunca consegue, né? Quem está cometendo os assassinatos é um serial killer, que na verdade vai ser a grande paixão de Laura Mars. Essa inspiração de Laura Mars para a Camilinha ficou bem explícita numa das cenas, quando a Camila acorda, uma cena que já foi ao ar aí esses dias em Sassaricando, quando a Camila sonha com o Leozinho, né, o personagem do Diogo Vilela, sendo preso na feira, né, lá como camelô, e ela tem um sonho com aquilo, aí ela acorda, vai ao laboratório, encontra a foto e mata a charada. Ela já conhecia aquele cara. In a world of breathtaking models and the beautiful people, Academy Award winner Faye Dunaway is photographer Laura Mars. Her work, the subject of controversy. Tommy Lee Jones is Detective John Neville, intrigued by her photographs for his own reasons. These are police photographs. They are strictly our own material. They were never published anywhere at all. So my question is very simple. Why are my photographs so much like yours? That's right. Somewhere between the sensations of high fashion and the precise form of her art lies another dimension, unexplored, unexpected. Essa cena é totalmente inspirada na abertura dos Olhos de Laura Mars. O filme começa com uma visão também como se fosse um sonho, né, onde acontece um assassinato. Laura Mars acorda, ela estava sonhando com aquilo, vai ao laboratório, pega uma foto da vítima do sonho e fica olhando para a foto. Depois ela vai descobrir que aquela pessoa realmente foi assassinada e o sonho dela foi uma profecia, né? Então aqui não é bem isso, mas a cena foi... para quem viu Os Olhos de Laura Mars e viu essa cena, também matou a charada, né? É de lá que veio. Então Camilinha é a nossa Laura Mars.
Outras coisas que tem a ver com essa trama de suspense que norteia Sassaricando, né? Como eu já falei, a boate onde acontecem os acontecimentos, né? Inclusive tem uma parte maravilhosa que vai acontecer depois, uma fase da novela em que a Camilinha frequenta a tal boate, disfarçada de uma mulher misteriosa, com cabelo na cara, e na verdade embaixo do cabelo ela tem uma cicatriz de ácido, né? Que é uma cicatriz fake que ela coloca para afugentar homens indesejáveis. Mas então toda essa parte da boate é muito interessante, né? Vale dizer também que temos ali a participação especialíssima de luxo de Georges Lafon, ator tão, né, notório, né? Um ator que simbolizou a questão da bicha louquice, né, em A Praça é Nossa, com a personagem Vera Verão. Então Georges Lafon fazendo aí uma participação especial em Sassaricando. É um personagem pequeno, mas muito interessante. Outras coisas que tem a ver com essa coisa de mistério sassaricando que voltam depois, Aldine Miller, por exemplo, que interpreta a secretária Brigitte e que frequenta a tal boate também, dança na boate. Depois ela vai aparecer em Rainha Sucata, né, como a empregada da casa do Renato, né, do Daniel Filho, que eu comentei agora há pouco, que é o personagem que norteia todas as tramas de suspense de Rainha Sucata. Vale dizer também que a personagem Brigitte, de Aldine Miller, o nome é inspirado no filme Ladrão de Casaca, de Hitchcock. Né? Mesmo porque, bom, eu não vou tentar não dar spoiler, porque é uma coisa que vai acontecer no último capítulo. Mas no último capítulo Sassaricando, eu me lembro bem, uma das cenas chaves da história envolve a personagem Brigitte e o roubo de joias. E o desfecho de Brigitte é exatamente igual ao da Brigitte de Ladrão de Casaca, que também é um filme sobre um ladrão de joias. Então, em Sassaricando, o personagem que em Ladrão de Casaca foi feito pelo Cary Grant digamos mais ou menos que é o Edson Celulari, né? Mais ou menos isso, a correspondência, né? E o próprio Edson Celulari, o Gel, como a gente não falaram ainda, mas isso também vai ser mostrado, que na verdade ele também tem um envolvimento com uma área detetivesca, né? Então, digamos que em Sassaricando, o Silvio de Abreu já estava se dividindo entre uma grande trama de suspense e uma grande trama de comédia. E na trama de comédia, o que a gente vai ter? A gente tem o personagem principal, o Aparício Varela, né, que é o viúvo que vai sassaricar, e então acaba se envolvendo com 3 mulheres, as 3 amigas, né, interpretadas por Tônia Carreiro, Irene Ravache e Eva Vilma, que moram num apartamento e estão em busca de dar um golpe em algum milionário. Bom, essa trama é obviamente inspirada no filme Como Agarrar um Milionário, de 1953, onde Marilyn Monroe, Lauren Bacall e Betty Grable faziam exatamente a mesma coisa. É assumido porque a própria Tônia Carreiro, né, a personagem, a Rebeca, falou para Leonora, a Irene Ravache, numa das cenas, né, falou assim, vamos fazer como no filme Como Agarrar um Milionário. E a Irene Ravache ainda falou, nossa, eu via muito esse filme na Sessão da Tarde, eu adoro a Sessão da Tarde. Claro, porque nos anos 80, a gente já falou disso aqui em alguns programas, a Sessão da Tarde na Globo passava filmes do Arco da Velha, né, passava filmes dos anos 50, 60, 70, né, não é como hoje que a Sessão da Tarde passa filmes contemporâneos, né, praticamente não passa mais clássicos, né, mas nos anos 80 passava. Eu me lembro de ver Como Agarrar um Milionário na Sessão da Tarde também. A inteligência, a beleza, a simpatia, a astúcia. Elas têm o que não se pode comprar, mas sabem cobrar por isso. Marilyn Monroe, Betty Grable e Lauren Bacall em Como Agarrar um Milionário. Bem, outro filme interessante que já aí não é um filme tão clássico, né? Quer dizer, hoje até é um clássico, mas na época não era. Um filme dos anos 80 mesmo, e que Sassaricando utiliza um pouco o plot, é o filme Uma Questão de Classe, de 1983, onde a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2 jovens amigos universitários, né? Rob Lowe e Andrew McCarty. E aí o Rob Lowe apresenta para o Andrew McCarty a mãe dele, né? Do Rob Lowe, que é interpretada pela belíssima Jacqueline Bisset. Né, que seria uma mulher mais madura, digamos, né, não tão madura quanto a Penélope de Eva Vilma, mas mais ou menos, né, uma mulher mais velha. E aí o Andrew McCarty se apaixona por ela, tem um grande envolvimento com ela, e o outro é contra o amigo, né, o Rob Lowe. Inclusive eles brigam, né, e o Rob Lowe chega a espancar o amigo, né, a surrá-lo mesmo fisicamente. Oi. Posso te mostrar uma coisa, posso? É claro. Droga. Por que eu sou tão idiota? Podia acontecer com qualquer pessoa. Vodka com tônica, por favor. Só eu mesmo pra cair numa brincadeira dessas. Talvez tenha razão. Posso? Claro.
Obrigado, tá? Olha, se você me der licença, eu vou procurar um prédio bem alto. Que tem uma vista fabulosa e vou me atirar lá de cima, tá? Tchau. Tudo bem. Obviamente, é o que acontece em Sassaricando com os personagens Beto, Tadeu e Penélope, né? A diferença é que são todos um pouco mais velhos, né? Então o Beto e o Tadeu já são homens feitos, independentes, amigos, dividem um apartamento, e o Tadeu vai se envolver com a Penélope para desespero do Beto, que como um personagem machista, tirânico e déspota, né? Quase insuportável, inclusive, que é o que a gente está vendo aí, a personalidade do Beto Bacelar, vai tiranizar o amigo mesmo, vai persegui-lo praticamente até o final, por ser contra esse namoro, né? Que na verdade o Beto tem também essa coisa meio edipiana, essa relação meio Jocasta e Édipo, né? Aliás, curiosamente, Sassaricando estreou no final de 87, quando também estreava a novela Mandala, né? No horário das 8, onde tínhamos Vera Fischer e Felipe Camargo como Jocasta e Édipo. Então é interessante esse tema que talvez estivesse em alta naquele momento no inconsciente coletivo, né? Essa coisa meio Jocasta e Édipo, que era totalmente direta na novela das 8, porque o tema era esse, e em Sassaricando aparece em menor grau nessa relação do Beto com a mãe, com a Penélope. E faltou falar do núcleo do Curtiço, né, onde a gente tem então a família da Tancinha e a família do Apolo. Né? Então ali o que a gente vê? Né? Na verdade, falando primeiro da família do Apolo, a gente vê que ela é também um tipo de construção recorrente nas novelas do Silvio de Abreu. Né? Então, em Guerra dos Sexos, por exemplo, já tinha uma família bem parecida, que era a família lá, o núcleo da tia Semíramis, né? A diferença é que tinha a tia, né? Que tomava conta dos seus sobrinhos. A tia Semíramis, que era muito engraçada, interpretada por Helena Crespi. E ela tinha 3 sobrinhos órfãos, né? Que eram Ulisses, personagem de José Maia, Zenon, personagem de Edson Celulari, e Afrodite, personagem de Cristina Pereira. Então ali a gente tem uma coisa parecida. O Zenon e o Ulisses eram irmãos machistas, mais velhos e ciumentos, da irmã menor, a Afrodite, e não queriam que ela se aproximasse de nenhum homem, queriam controlar ela, né? Mais ou menos o que acontece em Sassaricando com o Apolo e o Adonis e a Diana, né? A personagem da irmã caçula. A diferença é que lá a Afrodite era uma personagem cômica, né? Afro. Era uma personagem desvairada, era uma piriguete, era uma personagem debochada, escrachada, que a Cristina Pereira fez com muito brilho. Em Sassaricando, a Diana não é isso, né? É mais uma mocinha, uma heroína romântica de novela, inclusive, né? É diferente o perfil da personagem. Mas tem essa relação dos irmãos querendo controlar a vida, né, da irmã caçula. Os nomes da mitologia grega, então nisso ele se repetiu realmente. Então Ulisses, Zenon e Afrodite, e aqui Apolo, Adonis e Diana. Então usou de novo esse trio de nomes da mitologia grega. Eles são órfãos também, né? Não tem pais, então é parecido, né? Só que não tem a tia Semíramis, né? Que lá tinha. Mas de resto é bem parecido. Aliás, sobre a Diana, vale dizer também que aí o Silvio de Abreu vai puxar uma outra trama, que é a trama de Love Story, o grande filme romântico de 1970, com Ryan O'Neal e Ellie McGraw, onde o casal, né, esse casal que se apaixona tão ardentemente, enfrenta o revés de que ela está com câncer e está com os dias contados. E no filme realmente a personagem morre, né? A personagem de Ellie McGraw. Aqui em Sassaricando, já dando spoiler, o que vai acontecer? O Tavinho, né, o personagem do Alexandre Lipiani, filho da Fabiola Abdala, vai se apaixonar pela Diana, vai começar a se envolver com ela, os irmãos vão ser contra, aquela coisa toda, mas finalmente aceitam porque a Diana é diagnosticada com um problema cardíaco e está com os dias contados, né? Vai acontecer isso na novela. Então eles acabam aceitando o casamento porque ela vai morrer, né? Enfim, supostamente ela vai morrer, né? Mas enfim, essa subtrama é inspirada em filmes como Love Story. Essa coisa dos irmãos também, dos irmãos humildes, né? Esses irmãos pobres e ao mesmo tempo meio brucutus, né? Com nomes engraçados e pitorescos tirados de algum lugar da mitologia ou da cultura pop, aparecem em outros trabalhos do Silvio de Abreu também. Então, por exemplo, em Vereda Tropical a gente vai ter também uma família parecida, que são os filhos da Dona Bina, né, da cantina da Dona Bina. Então aí tem o Luca, o Marco e o Francesco, né? A diferença é que aí os nomes não vêm de lugar nenhum, vêm apenas da cultura italiana, porque era uma família italiana, né? Mas é meio parecida a estrutura, né, desses irmãos. Eles também têm uma irmã, que é a Angelina, interpretada por Angelina Muniz, que aqui faz a terrível Belle. Então ali também tem essa coisa deles quererem proteger a Angelina, ninguém pode encostar nela, não sei o que lá. Então é sempre mais ou menos esse plot, né? Em Cambalacho, quem vão ser esses irmãos? Órfãos novamente. São os 3 rapazes criados pelo tio Biju, né? Justamente porque eles são órfãos, né? Então foram criados pelo tio. Que são Atos, Portos e Aramis, interpretados por Flávio Galvão, Paulo César Grande e Maurício Matar. Então, de novo, os irmãos brucutus com nomes divertidos da cultura pop. Nesse caso, os 3 mosquiteiros, né?
Depois vai ter outras novelas do Silvio com esses irmãos, com irmãos desse tipo, né? Não estou lembrando agora, mas tem, né? Sempre tem. E aqui a gente está vendo isso com Adonis, Apolo e Diana. Ah, sim, vamos ter isso em Da Cor do Pecado, uma novela com supervisão do Silvio de Abreu, uma novela do João Manuel Carneiro, mas que o Silvio de Abreu, né, coordenou a novela. Então ali a gente vai ter de novo um requentado de todas essas famílias. E esse requentado é a família dos trogloditas, lá, lutadores da família Sardinha, capitaneados dessa vez não por Dona Bina, nem por Tia Semiramis, e sim pela personagem da Rosi Campos, que era a mãe dos rapazes, né? E aí os rapazes todos, né, que inclusive se envolvem com o ramo das lutas, né? Então eram brucutus literais, né, trogloditas ao pé da letra. Com exceção do irmão sensível, né, que era o papel do Caio Blá, que aí é uma novidade, né? Mas os outros eram um requentado desses irmãos trogloditas que a gente vê por aí. Isso não é uma crítica, né? Porque é interessante ver esses núcleos acontecerem, é apenas uma constatação, né? Como essa é uma carta na manga recorrente, entre outras, que o Silvio de Abreu se utiliza. Quanto à família da Tancinha, aí a gente vai ter essa coisa, né, das irmãs, que é uma coisa muito inspirada também em filmes italianos clássicos, né? Todo esse núcleo, né, do Cortiço tem muito a ver com clássicos do neorrealismo italiano, né? Filmes dos anos 40, 50, que marcaram o cinema italiano, muitos deles protagonizados pela Anna Magnani, grande estrela italiana, que aqui a Anna Magnani do momento seria a Lolita Rodrigues, que não é uma italiana, né? Uma espanhola, então muda só um pouco a nacionalidade. Porém, ela é casada com o italiano Riccardo di Padua, interpretado pelo Carlos Zara, que vai chegar depois, né? Que agora está sumido. Então tem a cultura italiana aí também, né? De certa forma, esse ambiente do Cortiço, os irmãos, as irmãs, tem também muito a ver com um grande clássico, né, do neorrealismo italiano, que é o filme Rocco e seus Irmãos, uma obra-prima do Luchino Visconti de 1960. Então, essas referências aparecem. Em Vereda Tropical já tinha tido também essa influência do neorrealismo, justamente porque a cantina da Dona Bina era uma coisa da cultura italiana e tudo que girava em torno daquela vila, né? Então, aquela era uma vila, aqui é um cortiço, mas também se parece um pouco, né? Então, é interessante ver como esses elementos, esses ingredientes já conhecidos, né? O Silvio de Abreu vai reordenando esses ingredientes de uma outra maneira para servir a sua pizza, né? Mas é a mesma coisa, né? Muda um pouco, mas é basicamente a mesma pizza. Não deixa de ser uma pizza saborosa. E falando em saborosas, quero também destacar o trabalho, eu já falei isso, mas vou falar de novo, das irmãs Abdala, que são maravilhosas, né? A Jandira Martini, como a terrível Teodora, e que, né, saiu da novela, mas que depois volta, né, em espírito. E principalmente as duas que ficam, né? Eu adoro as duas atrizes consagradas do Teatro Paulista, que ali faziam, de uma forma insólita, né, uma aparição numa novela da Sete, uma coisa inédita. Inclusive foi a única novela da carreira da Maria Alice Vergueiro, grande dama, né, a grande dama indigna, né, do teatro paulistano, do teatro brasileiro, que morreu esse ano, né, faleceu agora, no primeiro semestre de 2020, e que depois, muito tempo depois, ficaria muito conhecida como a Tapa na Pantera, né, a musa do famoso vídeo que viralizou nos anos 2000. Mas Maria Alice Vergueiro, como sabemos, era muito mais que isso, né? Foi uma grande atriz de teatro, diretora, professora, enfim, uma figura muito forte no teatro, né? Fundadora do grupo Ornitorrinco, ao lado de Cacá Rossé e outros. E aí ela estreia em Sassaricando, né? A única novela que ela fez. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo que eu gravei com ela em 2015. Procurem, Minidoc Maria Alice Vergueiro. A gente entrevistou ela no apartamento dela em Higienópolis naquela época e ela comentou de Sassaricando, né? Dizendo que foi boa a experiência, mas ela não quis repetir. Inclusive ela fala muito engraçado no vídeo assim: me perdoem minhas amigas, atrizes, mas não dá pra fazer novela das Sete. Ela falou uma coisa assim no vídeo, depois olhem lá, ela fala, não dá pra ser musa do teatro underground e fazer novela das Sete ao mesmo tempo. Depois de Sassaricando, eu não fiz mais nada em novela de televisão. Eu acho um pouco medíocre os temas e tudo. Não dá pra você ser a rainha do underground e ao mesmo tempo fazendo a novela das Sete, eu deixo para as minhas colegas. Então a Maria Alice é muito engraçada, né? Muito espirituosa. E eu acho que ela tá maravilhosa, né? Como não poderia deixar de ser, fazendo a Lucrécia Abdala, né? Uma personagem muito interessante, ambígua e tal. E a Eliana Koacinski, falecida já há bastante tempo, né? Nos anos 90, não fica atrás, né? Adoro a Eliana Koacinski fazendo a bizarra Fabiola, né? E a disputa das duas é muito engraçada. A Eliana Koacinski é uma atriz muito forte no teatro
e que, na verdade, na televisão, o auge da Helena Kołaczyński na televisão não foi novela, e sim no comercial, né? Ela estrelou durante muitos anos, né, entre o final dos anos 70 e começo dos 80, a propaganda do papel higiênico Neve, né, a famosa campanha que ficou clássica, né, que até recentemente depois tentaram refazer essa campanha com outras pessoas, mas não deu certo, né? O legal mesmo é o original. Alfredo, traz o Neve! Né, essa propaganda ficou muito conhecida na época, né? Então Helena Kołaczyński foi a estrela dos comerciais do Neve. Assim como mais ou menos na mesma época o Carlos Moreno se consagrou como a garota propaganda do Bombril, né? Mais ou menos na mesma época que essas campanhas surgem. A Helena Kołaczyński também aparece em alguns filmes, como por exemplo Das Tripas Coração, né? Onde ela faz uma participação especial como uma cantora lírica também bastante escrachada. Então eu gosto muito dessa atriz, é muito bom vê-las em cena, né? Na única novela em que as duas aparecem ali. Então eu gosto desse trabalho delas. E o Laerte Morrone também, já falecido, um grande ator também de teatro, cinema e televisão, que marcou muito no teatro, na televisão, e que aparece em Sassaricando um papel bem interessante. O Aprígio, também é um personagem ambíguo, né? Ainda sobre Helena Kołaczyński, que interpreta a Fabiola Abdala, vale dizer que o Silvio de Abreu tentou ali no núcleo da família Abdala reunir um verdadeiro quem é quem do teatro paulistano, né? Então a gente tem ali a Jandira Martini, que faz a Teodora, e a Helena Kołaczyński, que fundaram juntas nos anos 70 uma companhia de teatro bastante interessante da época, que foi a Royal Bexiga Company, que interpretou sucessos como O Que Você Vai Ser Quando Crescer, de 1974. No elenco dessa peça, também fundador da Royal Bexiga Company, estava Neila Torraca, que quase esteve com elas em Sassaricando, né? Porque, na verdade, o Silvio de Abreu já revelou isso em entrevistas, né? Que ele tinha criado os personagens Fedora e Leozinho para Regina Casé e Neila Torraca. Era esse o par que ele queria. Como a Regina Casé não pôde fazer Sassaricando por algum motivo, ele achou então que chamou a Cristina Pereira para substituir. Só que achava que Cristina Pereira com Neila Torraca não funcionava direito nesse papel. Então tirou Neila Torraca e chamou o Diogo Vilela. E o resultado foi que a dupla, né, fez um grande sucesso, foi um dos destaques da novela. E aí, sobre o casal Leozinho e Fefê, vale dizer também que o Sassaricando é um pouco um balão de ensaio também de TV Pirata, né? O humorístico que estrearia logo depois, né? Então a gente pode perceber que, na verdade, o elenco inteiro da TV Pirata, da primeira geração da TV Pirata, programa que estreou na Globo em começo de 88, é um elenco que vem muito o elenco é formado justamente pelas comédias da Sete dos anos 80. Então a gente vê que no elenco de TV Pirata tem o quê? 4 atores que vieram de Cambalacho, né, novela anterior do Silvio, que são Regina Casé, Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães e Luiz Cardoso. Né? 3 atores que vêm de Sassaricando, Cristina Pereira, Diogo Vilela e Cláudia Raia. Né? Um ator de brega chique, que é o Marco Nanini, e temos ainda o Guilherme Caram e o Neila Torraca, que não tinham estado nessas novelas, mas que entraram nesse elenco também. Então a gente vê como essas novelas foram também balões de ensaio para TV Pirata. Mesmo porque as principais novelas do Silvio que a gente comentou foram dirigidas pelo Jorge Fernando em parceria com o Guel Arraes. E é o Guel Arraes que vai implantar a TV Pirata, né? Que começa, como eu disse, no começo de 88. Ou seja, quando começaram a gravar a TV Pirata, Cláudia Raia, Cristina Pereira e Diogo Vilela ainda estavam gravando Sassaricando, né? Já que a novela terminou em junho de 88. E nessa época o programa já estava no ar, né? Então eles se dividiram entre os dois trabalhos. Então, interessante ver de que forma esses atores se destacaram na comédia em Sassaricando, né? O Diogo Vilela, a Cristina Pereira e principalmente a Cláudia Raia, né? Pela primeira vez no papel cômico. E aí foram todos convocados para a TV Pirata, né? A Cláudia Raia é um destaque à parte, né? Como a gente está vendo, um frescor, né? De ver essa atriz na época tão jovem, com 20, 21 anos, né? Fazendo o seu terceiro trabalho na televisão, quer dizer, ela tinha feito Roque Santeiro, O Outro, uma novela
que não marcou tanto, e o personagem dela menos ainda, né? A Edviges, né? Que era tinha um par romântico com José de Abreu. E em Sassaricando ela desabrocha de uma vez, né? Quer dizer, ela tinha feito uma participação especial em Cambalacho, né? Do próprio Silvio, uma participação em alguns capítulos. E tinha feito o Viva o Gordo com o Jô Soares antes ainda do Rock Santeiro, né? Mas em termos de novela, né? Pra valer mesmo, é a terceira novela dela. E foi o que, né, consagrou Cláudia e também formou esse casamento dela com o Silvio de Abreu, né? A partir dali eles trabalhariam juntos várias vezes, né? Ela virou a grande musa dele. Aliás, sobre essa recorrência de atores também do Silvio de Abreu, a gente vê que Sassaricando, do elenco de Sassaricando, os atores que mais trabalharam com o Silvio de Abreu foram justamente Cláudia Raia e Edson Celulares, né? Os mais recorrentes, né? Outros participaram, também trabalharam algumas vezes, mas menos, como Cristina Pereira, Diogo Vilela, a Maite Proença, que também trabalhou muito com o Silvio, entre outros. Angelina Muniz também, Marcos Frota, né? Então alguns atores. E o Paulo Altran, né? Paulo Altran que tinha feito Guerra dos Sexos com Silvio e volta em Sassaricando. Sobre o Paulo Altran, podemos dizer, né? Um ator sempre maravilhoso de assistir, um ator que dá saudades, né? Que fez muito pouca televisão também, né? Não gostava do veículo e também, como se sabe, ficou insatisfeito, né, com os trabalhos que fez no veículo. E ele dizia que só davam para ele papéis de débeis mentais. Né? De fato, a gente percebe nessas três novelas que ele fez na Globo, né? Pai Herói, Guerra dos Sexos e Sassaricando, sendo a primeira de Janete Claire e as outras duas do Silvio de Abreu, eram personagens cômicos nos três casos, e não, débeis mentais é um exagero da parte dele, mas personagens meio pândegos, né? Caricatos, escrachados, né? Personagens que buscavam humor e que muitas vezes se aproximavam desse humor físico, pastelão mesmo, né? Um humor que flertava com o ridículo. No caso de Pai Herói, o Bruno Baldarati tinha esse humor todo, mas era um grande vilão, né? Um vilão monstruoso. Em Guerra dos Sexos, o Bimbo também é um vilão, né? Mas é um vilão mais bonachão, né? Tanto que ele se regenera, que é o par romântico da Charlot, né? Da Fernanda Montenegro. E aqui em Sassaricando ele é o mocinho, né? Pela primeira vez. O mocinho, inclusive, né, que começa a novela como um capacho mesmo da esposa, né? Mas é interessante ver o Paulo Altran fazendo esse personagem meio Chaplin, né? Uma coisa meio chapliniana que ele propõe aí. E é bacana de ver, né? Quanto às três estrelas da novela, Tônia Carreiro, né, amiga de Paulo Altran desde sempre, né? Aliás, ele começou no teatro com ela, né, contracenando na peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, de 1948, foi a estreia do Paulo Altran, né, nas artes, porque ele era advogado, né? Ele estreia como ator nessa peça pelas mãos de Tônia Carreiro. Eram muito amigos, fizeram muitas coisas juntos no teatro e na televisão nunca tinham feito nada juntos até que fizeram essa novela, né? Assim como em Guerra do Sexo, o Silvio de Abreu colocou pela primeira vez juntos, né, vinha até escrito nos créditos, Fernanda Montenegro e Paulo Altran, e aí em Sassaricando ele uniu Paulo com Tônia na televisão. Mas também, como se sabe, não foi uma união que deu super certo, porque ambos acabaram não curtindo seus personagens, muitos problemas nos bastidores, né? Tanto é que vai ter uma fase que a Tônia Carreiro sai da novela, depois ela volta, né? Mas ela fica um tempo afastada, volta transformada num outro look, enfim, spoilers, mas tem a ver com a tal trama policial que a gente falou, né? Uma personagem extremamente Hitchcockiana, que ela volta na pele dessa personagem. Então tem isso, né? De qualquer forma, valeu a tentativa. Tônia Carreiro faleceu recentemente, não faz muito tempo, mas já estava retirada do cenário há bastante tempo. Então é interessante ver esses atores veteranos, esses grandes astros do teatro, principalmente, né? Do teatro brasileiro, que marcaram o século XX, estrelando uma novela da Sete, quando ambos já tinham mais de 60 anos, né, também. Uma ousadia, né, colocar atores veteranos estrelando, coisa que hoje a gente não vê mais, né, principalmente a gente vê atores jovens estrelando as novelas, né, muito difícil ter protagonistas idosos, né, praticamente não existe. Então a gente tem aí Irene Ravache fazendo a Leonora Lamar, né, a atriz fracassada, e uma personagem também que tem muito a ver com outras tramas do Silvio de Abreu, como a própria Cláudia Raia em Rainha da Sucata, né? A bailarina da coxa grossa, a Adriana, que queria ser bailarina, mas era uma desastrada, não dava certo na carreira. Mais ou menos o que acontece com a Leonora Lamar, né? Uma atriz canastrona que não funciona, né? Que não consegue fazer o que deseja. Então também é uma personagem que ele usa às vezes. E a Penélope, a Eva Vilma, na verdade é a personagem mais romântica das três, né? A personagem mais Audrey Hepburn, né? Mais bonequinha de luxo do trio. Lua de mel, mamãe, eu tenho lua de mel. Que tolice me deixar, se eu nasci para te amar. Sambando na lama de sapato branco, glorioso. De tanto levar, frechada do teu olhar. Ela tem pura sedução. Sassaricando, em disco de fita, som livre.
Comentando a trilha de Sassaricando, que eu falei que eu gostava tanto e ainda gosto, a gente tem Ouro, de Guilherme Arantes, tema da Camilinha, abre o disco, depois Penélope com Tadeu, né? Nem Tanto Tempo Assim, do Eduardo Duzec, é uma música que eu acho linda, tema de Aparício e Rebeca. Como o próprio Duzec comenta no livro Teletema, né, que é aquele livro das trilhas sonoras que eu já mostrei aqui, aí ele compôs a música para a novela, mas a música acabou não tocando muito, não pegou muito. Uma pena, porque eu acho uma música lindíssima, na interpretação inclusive do próprio Duzec. Estranha Loucura, com Alcione, tema da Aldonza e do Ricardo, né, do casal. Você Perde, do Kiko Zambianchi, uma das melhores músicas do disco, que é o tema do Leonardo, mas acaba servindo também de tema geral. Trauma, com a banda Clínica, uma das minhas músicas preferidas do disco. Essa banda Clínica foi fundada pelo Fernando Salem, né, que depois fundaria a banda Vexame ao lado da Marisa Hort. E ele mesmo é o vocalista da banda, com essa música interessantíssima que fala meio de uma relação de um homem com uma mulher mais velha, uma coisa meio de piana, né? Então ele fala, você me pegava no colo, eu só comia com colher. Então essa música serve tanto pro Tadeu, quando se apaixona pela Penélope, por ser uma mulher mais velha, como pro próprio Beto, né? Na relação do Beto com a Penélope. É uma música que acaba tocando um pouco por esse núcleo. Eu era criança, você era mulher, eu só enchia minha bolsa, só comia com colher, eu não sabia. Trauma, eu engolia trauma, você me carregou no colo, você só me beijava na boca, e eu me entregava de corpo e alma, de forma precoce, de maneira louca. Agora que eu cresci, eu tenho mais idade, eu posso dar prazer, muita felicidade, a minha herança é trauma, não sou criança não, trauma. Você tem um marido, tem trabalho lá, e eu estou perdido, impedido de sonhar, agora eu tenho trauma, de onde eu venho é trauma. Você me carregou no colo, você só me beijava na boca, e eu me entregava de corpo e alma, de forma precoce, de maneira louca. Aonde está a minha alma? Trauma, perdi completamente a minha calma. Trauma, você chama de amor, é puro trauma. Trauma, eu grito enquanto você bate palma. Sassaricando, né, com Rita Lee e Roberto de Carvalho, né, para abertura maravilhosa, uma música gravada para novela, tanto que não aparece em nenhum disco da discografia da Rita Lee, né, foi gravada para novela. Sobre essa música a gente sabe que é uma regravação de um sucesso, né, uma marchinha carnavalesca dos anos 50, eternizada pela vedete da época, Virginia Lani. Uma das músicas que fez maior sucesso no carnaval em todo o Brasil, até hoje fatura. Essa música é que deu o sítio na Serra de Arara, na Serra, lá em Piraí. Até hoje, aliás, o nome do sítio dela é Sassaricando, porque foi essa música que deu o sítio lá na Serra de Arara para ela e para ele e para outros que virão. Virginia Lani! O velho na porta da Colombo é um assombro, sassaricando. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da Colombo é um assombro, sassaricando. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da Colombo é um assombro, sassaricando. Quem não tem seu sassarico, ai sassarica, sassaricar, esta vida é um nó. Reza a lenda que a Virginia Lani ficou magoada quando não chamaram ela para atuar em Sassaricando ou mesmo para regravar a própria música para abertura. Em vez disso, preferiram Rita Lee, uma roupagem mais moderna, claro, que foi maravilhosa. Até porque a Rita, né, vinha já de uma série, uma longa linhagem de sucessos em telenovelas, inclusive em aberturas de novelas. Então era uma alternativa quase obrigatória, né, que fosse a Rita para regravar uma canção dessa, né? Mas parece que a Virginia Lani ficou meio mordida. De qualquer forma, vale dizer ainda que na versão original, né, a letra falava o velho na porta da Colombo foi um assombro sassaricando. Né, na porta da Colombo, a famosa confeitaria Colombo do Rio de Janeiro, que é um símbolo, né,
dos carnavais, inclusive, do passado, no glorioso dos anos de ouro do Rio de Janeiro, por isso que a música citava a confeitaria. Na nova versão, eles adaptaram isso, né, porque a confeitaria Colombo já não tinha mais o mesmo, né, impacto naquele momento, então a Rita trocou para sentaram no ovo do Colombo, em vez de falar o velho na porta da Colombo. Parece que a Virginia Lana também não gostou dessa mudança, porque achou meio explícita demais essa frase, né? Eu particularmente adoro essa parte, sentaram no ovo do Colombo, né? Eu diria que se hoje fossem também regravar Sassaricando, a própria Rita ou outra pessoa poderia fazer mais uma mudançazinha, né? No final, quando fala porque sem sassaricar, esta vida é um nó, a gente poderia colocar uma gíria dos anos 90, mas que ainda está sendo utilizada, que é o ó, né? Então, porque sem sassaricar, esta vida é o ó, né? Que tal? Ia ser bom, né? Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o broquinho e a madame. O velho na porta da Colombo é um assombro, sassaricando. Quem não tem seu sassarico, ai, sassarica mesmo só. Porque sem sassaricar, esta vida é um nó, 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 nó. Continuando com a trilha, Lambadas 3 com a Fafá de Belém, lançando a lambada no Brasil, né, em 88, um momento que a lambada não tinha estourado como viria a acontecer depois. Lambadas 3, uma das músicas mais efervescentes do disco, que junta várias músicas, né? Negue, Tititi, Só Vai Dar Você, Cheiro no Cangote, Forró Fogoso. Maravilhoso. Fafá de Belém sempre, né, lançando tendências. Lua de Mel com Lulu Santos, uma música que eu particularmente não gosto, né, que foi gravada pela Gal Costa. Vem Me Perdoar com Moraes Moreira, adoro essa música. O grande Moraes, que faleceu esse ano, infelizmente. Cantando no Toró, com Chico Buarque, né, uma música um pouco erudita para a novela, né, mas que é uma bela música que funciona para o personagem do Guel, né, o personagem do Edson Celular. Tiro ao Álvaro, um clássico, né, que já era um clássico, né, uma gravação de 1980, um dueto da Adonira Barbosa e da Elis Regina, né, ambos já tinham falecido nessa época aqui da novela, pensaram esse clássico para dar um molho especial para o núcleo do Curtiço, né. Solamente uma vez, com o Eduardo Souto Neto, né, esse músico que regravou a música, criou uma versão instrumental para esse grande clássico da canção latina que o Silvio de Abreu encomendou que fosse feita uma regravação também para ser o tema de Aparício e Rebeca. Também não tocou muito, mas eu acho belíssima essa regravação, inclusive é com essa música que encerra a novela, né, na última cena, na verdade na penúltima cena, mas não vou dar esse spoiler também. As Roupas e o Mundo no Chão, de Evandro Mesquita. Essa música eu gosto e é o tema da Leonora, principalmente depois quando ela se envolve com o Guel, né? Quando surge esse casal, Leonora e Guel. Que aliás também é um casal recorrente, né? Os dois, quando os dois ficam juntos, eles têm o calor do tesão e aí aparecem os foguetes voando, né? Assim, quando os dois se beijam, foguetes decolam, né? Aparecem imagens de foguetes entrando em sendo lançados. Isso daí é uma recriação do que o Silvio já tinha feito em Guerra dos Sexos, na versão 1, com a Maria Zilda e José Maier, né, que interpretavam Ulisses e Vânia, que quando eles se encontravam, o tesão era tanto que eles tinham calor e aí eles tinham que pegar o esguicho e tomar banho de roupa porque não aguentavam. E aí a música deles era 40 graus, né? Que calor de louco. Então é esse tipo de casal, né, do tesão que pega fogo, ele já tinha usado em Guerra dos Sexos e faz aqui com Sassaricando. E finalmente a última música, Cheiro de Amor, com Luiz Camilo, uma música interessante, mas que eu acho que não funcionou na trama. Não sei se ele é tema de alguém, eu acho que não. Enfim, gente, Sassaricando. A trilha internacional também vai ter grandes sucessos. O principal é o Fata Morgana, né? O grande hit internacional que balançou, né, no final dos anos 80 e animou todo mundo, que é o tema de Fedora e Leozinho, mas acabou virando também um tema geral da novela, até por conta do arranjo, que tem muito a ver com a questão das irmãs Abdala, né, com essa família de origem árabe. E vale dizer que na época o Roberto Leal, grande cantor português, radicado no Brasil, que também faleceu recentemente, Roberto Leal gravou uma versão de Fata Morgana em português, né, que também fez um sucesso, não o mesmo sucesso da versão original, né, da banda alemã Dissidente, mas fez sucesso também o Fata Morgana versão Brasil-Portugal de Roberto Leal. E finalizo cantando a letra da música Sassaricando, afinal de contas tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, né, da interminável pandemia e desse isolamento medonho, né. Então os versos finais da canção chamam minha atenção, né, quando ela diz: quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só, porque sem sassaricar, essa vida é o ó.